Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para decodificar um mundo que parece bem complexo dos crescimentos que podem surgir na mandíbula. Vamos investigar de tudo, desde cistos que são benignos até tumores um pouco mais sérios. É uma área da patologia oral que, olha, é fascinante. Bom, tudo geralmente começa com uma pergunta que parece simples, né? O que pode ser um inchaço na mandíbula? Só que as respostas para isso são muitas e bem complexas. Entender o que diferencia um caso do outro é fundamental. Então, vamos tratar isso aqui como se fosse um mistério médico, onde cada pista vai nos levar a um diagnóstico diferente. E esse aqui é o nosso roteiro de investigação. A gente começa com os invasores, que apesar de serem chamados de benignos, são bem agressivos. Depois, vamos dar uma olhada num cisto que age meio na surdina, um tumor com uma regra super útil para memorizar, o câncer ósseo, um crescimento na gengiva e, no final, a gente junta todas as pistas. Então, vamos lá. Nosso primeiro ato foca naqueles tumores que meio que desafiam a lógica. Eles são classificados como benignos, mas na prática se comportam de um jeito bem agressivo. E para começar, vamos falar do mais famoso de todos, o ameloblastoma. E é aqui que a coisa fica interessante, sabe? É um verdadeiro paradoxo. O ameloblastoma é considerado benigno, o que quer dizer que ele raramente se espalha pelo corpo. Mas, e esse é um grande mas, ele é o que a gente chama de localmente agressivo. O que isso significa na prática? Que ali onde ele está, ele vai invadindo e destruindo o osso ao redor com uma persistência danada. E é por isso que o tratamento dele é um baita desafio. E olha só essa imagem, ela mostra perfeitamente a principal pista para a gente identificar o ameloblastoma. Numa radiografia, ele costuma aparecer com essa lesão com várias câmaras, que os radiologistas chamam, de um jeito bem poético, de bolhas de sabão ou favo de mel. É uma imagem clássica, quase que uma assinatura dele. Então, o ponto central é este. O crescimento dele é lento, mas ele não para. Em 80% das vezes ele está lá, na mandíbula, crescendo, expandindo o osso e deixando o rosto assimétrico. E o mais importante de tudo, se na cirurgia ele não for removido com uma margem de osso saudável em volta, a chance dele voltar é altíssima. Por isso que o tratamento tem que ser mais radical, sabe? Agora, vamos para o nosso próximo suspeito, uma lesão que se comporta de um jeito bem diferente. Se o ameloblastoma é aquele invasor que vai estufando a parede da casa, o queratocisto odontogênico é tipo um viajante silencioso que anda pelos corredores sem fazer barulho no começo. O mais curioso dele é o seu jeito de crescer. Ele se expande para frente e para trás, sabe, dentro da medula do osso, mas sem inchar as paredes ósseas logo de cara. Por isso ele é sorrateiro. E um detalhe que acende um super alerta, encontrar vários queratocistos numa mesma pessoa pode ser um sinal de uma síndrome genética, a síndrome de Gorlin-Goltz. Continuando nesse grupo dos invasores benignos, a gente tem o mixoma odontogênico, que tem uma característica muito particular. A arma secreta dele é a consistência. Dá para ver na imagem da cirurgia, ele é uma massa gelatinosa, meio mucoide. E essa natureza dele dificulta e muito a remoção completa, porque ele se infiltra, ele meio que escorre por dentro do osso. E claro, na radiografia, o mixoma também deixa sua assinatura. As trabéculas de osso que sobram dentro da lesão são fininhas e retas, e isso cria um padrão que lembra muito uma teia de aranha ou degraus de uma escada. É outra pista visual importantíssima para a gente conseguir diferenciar. Então, vamos organizar as ideias. O ameloblastoma tem aquela aparência de bolhas de sabão e expande o osso para fora. O queratocisto tem aquele crescimento mais discreto, para frente e para trás. Já o mixoma é infiltrativo e deixa aquela imagem de teia de aranha. Ou seja, 3 comportamentos e 3 aparências bem distintas. Agora, vamos mudar completamente o clima. A gente vai deixar os tumores agressivos um pouco de lado para conhecer um que é bem mais comportado. O tumor odontogênico adenomatoide, ou TOA. E ele vem com um apelido que ajuda muito a gente a lembrar dele. E o número mágico é 2/3. É bom guardar isso na cabeça. A regra dos 2/3 é um jeito muito simples e eficiente de lembrar o perfil clássico desse tumor. E como funciona essa regra? Pensa assim. 2/3 dos casos aparecem em gente jovem, ali entre 10 e 20 anos. 2/3 no sexo feminino. 2/3 na maxila, a parte de cima, e não na mandíbula. E para fechar, 2/3 dos casos estão ligados a um dente que ficou lá preso, que não nasceu, sabe? E geralmente ao canino. Então, quando a gente junta todas essas peças, o diagnóstico fica bem encaminhado, né?
E agora vem a melhor parte. Bem diferente daqueles invasores que a gente viu, o TOA é super educado. Ele tem uma cápsula em volta que o isola do osso. Isso permite que o cirurgião remova ele inteirinho, como se estivesse descolando uma semente de uma fruta. O tratamento é simples e ele praticamente nunca volta. O prognóstico é excelente. Certo. Agora a gente precisa dar uma virada brusca de chave. Estamos saindo do campo dos benignos e entrando no território maligno. O osteosarcoma é o principal tipo de câncer que nasce nos ossos. E quando ele aparece na boca, a gente está falando de uma urgência médica que precisa de atenção imediata. Tá, mas e quais são os sinais de alerta? Enquanto muitos tumores benignos crescem devagar e sem dor, a malignidade geralmente dá sinais mais claros. Ela costuma vir com dor, um crescimento muito rápido e um sinal clássico nos maxilares, que é a parestesia, aquela sensação de dormência, de formigamento no lábio ou no queixo. Na radiografia, o osteosarcoma também tem suas assinaturas bem características. A mais famosa é essa imagem de raios de sol, ou sunburst em inglês, que é quando o osso reage formando essas projeções para fora. Outros sinais importantes são o triângulo de Codman e, numa fase bem inicial, um alargamento daquele espacinho em volta da raiz do dente. São pistas visuais cruciais. Para nossa última investigação de hoje, a gente sai dos tumores que ficam lá dentro do osso e vamos analisar um crescimento generalizado da gengiva que tem uma origem genética. Essa é a fibromatose gengival hereditária. A imagem mostra bem como é, um aumento geral do tecido da gengiva que cresce tanto, mas tanto, que acaba cobrindo os dentes. A gengiva fica firme, com uma cor rosada, saudável, porque o problema aqui não é inflamação, e sim genético. E o diagnóstico aqui é um processo de eliminação. É preciso diferenciar essa condição genética de outras coisas que também fazem a gengiva crescer. Primeiro, tem que ver se a pessoa toma certos remédios como fenitoína ou ciclosporina. Segundo, é preciso observar se tem sinal de inflamação, tipo vermelhidão, sangramento fácil, que aí indicaria uma gengivite causada por placa bacteriana. Pois bem, chegamos ao fim da nossa investigação. Agora é aquela hora de juntar todas as evidências, decifrar as pistas e amarrar tudo o que a gente aprendeu sobre cada uma dessas condições. Vamos resumir o quebra-cabeça. Ameloblastoma e mixoma são benignos, mas agressivos e precisam de cirurgia radical. As pistas são bolhas de sabão e teia de aranha. O queratocisto, também agressivo, mas com aquele crescimento sorrateiro. O TOA, que é o bonzinho, de tratamento fácil. O osteosarcoma, que é maligno e tem a imagem de raios de sol. E a FGH, que é um caso clínico de crescimento genético na gengiva. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu aqui várias condições bem complexas e muitas delas são silenciosas no começo. Isso nos leva a uma pergunta muito importante sobre prevenção. Será que a saúde bucal está em dia? Porque as visitas regulares ao dentista não servem só para ver cárie. Elas são essenciais para detectar lesões assim, bem no comecinho. E como a gente viu, quanto antes se descobre, melhores são os resultados. É algo importante para se pensar.